ser crucial, tudo bem? Todo mundo conseguiu produzir a sua carta do PET 300 anos de Minas Gerais? Com ela você garante 100 horas da sua carga horária, então não deixa essa oportunidade passar. Para os atrasados e atrasadas de plantão, eu preparei uma lista com a correção, tá aqui em cima no card, todos os PETs, que é para dar uma mãozinha extra aí nas suas atividades. E conseguir entregar tudo para garantir a sua carga horária, que vai ser crucial para a sua aprovação no final do ano. Vamos então para a correção das 2 primeiras semanas do PET volume 7, do 7º ano? Bora lá que a aula já vai começar! Eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e vou resolver com vocês as atividades de 2 semanas do PET volume 7 do 7º ano. Semana 1. Unidade temática Leitura. Objeto de conhecimento: estratégias e procedimentos de leitura em textos legais e normativos. E os conteúdos relacionados são a distinção sobre o que é proibição imposta do que são direitos adquiridos, de compreensão dos contextos de aplicação da norma ou do direito em textos jurídicos, normativos e reguladores elaborados para diferentes âmbitos da vida em sociedade. Atividades. Número 1. Leia o texto e responda as questões a seguir. CTB. Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 15. Das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 14. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162. Dirigir veículo, inciso 1º, sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Segundo, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Terceiro, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de carteira diferente da do veículo que está conduzindo. Quinto, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Sexto, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 165. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Artigo 171.
Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Artigo 173. Disputar corrida. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com a circunscrição sobre a via. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Disponível no site do planalto.gov.br. Letra A. O texto acima é da esfera jurídica. Que características textuais podem ser utilizadas para justificar essa afirmação? Os textos jurídicos fazem parte de um gênero textual cuja função social é proteger e garantir as prerrogativas jurídicas dos indivíduos. Isso quer dizer que ele visa garantir os direitos e deveres dos indivíduos e regular como deve ser a vida em sociedade, como cada um deve se comportar na vida em sociedade. Ele é formado por vários tipos textuais, como o descritivo, o narrativo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Cada um desses tipos textuais vai ter a sua especificidade e a sua predominância de acordo com o objetivo final do texto jurídico que ele vai formar. Então, nós vamos ter contratos, leis, regulamentos, estatutos, autorizações de funcionamento, sentenças de condenação, medidas provisórias, documentos pessoais, certidão de nascimento, de óbito, de casamento, de batismo, enfim, todos esses são exemplos de textos jurídicos. E qual é o seu estilo linguístico? Ele apresenta uma linguagem clara, concisa, formal e genérica. O que isso quer dizer? Ele se refere a todas as pessoas sem distinção de raça, cor, idade, gênero, sexo, sempre na terceira pessoa para manter o distanciamento e a impessoalidade. E com uma linguagem formal, clara e objetiva, sem qualquer tipo de ambiguidade. Geralmente, é dividido em título, capítulos e seções, artigos e incisos. Então, agora já temos elementos para responder a letra A. Então, nós podemos ver que, além da linguagem clara, objetiva e formal, nós temos a subdivisão em título, capítulos, seções, artigos e incisos. Então, quais características textuais comprovam que esse texto é da esfera jurídica? Ele apresenta uma linguagem clara, objetiva e genérica e divide-se em título, capítulos e seções, artigos e incisos. Letra B. O texto trata sobre proibição imposta ou direito adquirido? Nesse primeiro parágrafo aqui do texto, pode-se observar algum direito adquirido? Ou nós vemos regras sendo impostas, regras que as pessoas devem seguir. Caso contrário, elas serão penalizadas. Ele constitui uma proibição, caracterizando como infração o desrespeito a qualquer determinação previsto na lei, como já se lê no primeiro parágrafo. Letra C. Qual é a finalidade desse texto? Se é uma lei que constitui uma proibição imposta, a finalidade dele é ditar as normas de comportamento de motoristas no trânsito e estabelecer as penalidades em caso de infração. Letra D. Qual dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro se relacionam com o texto abaixo? Transcreva-o nas linhas a seguir. Então é essa aqui. Se beber, não dirija. Eu não estava dirigindo, eu estava dormindo. Além de ter dormido ao volante, esse motorista que parece que está em sã consciência, ou parece que ele está infringindo, que artigo desses aqui está relacionada ao artigo 165,
Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Primeira parte, ele perguntou qual é o artigo, está relacionado ao artigo 165, e depois pediu para transcrevê-lo. Aqui está. Letra E. Quais dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro você não conhecia e quais os que mais lhe chamaram a atenção? Bom, esta é uma resposta pessoal. Então, cada um de vocês vai dizer qual daqueles artigos ali você não conhecia, qual ou quais, né? E qual que lhe chamou mais atenção. A mim, particularmente, foram os dois últimos aqui, que falam sobre os perigosíssimos rachas, que algumas vezes a gente vê alguns infratores praticando pelas ruas, né? Número 2. Leia o regulamento de um prédio. Regulamento interno de edifício residencial. Este regulamento é parte integrante e complementar dos contratos de locação das unidades do edifício Parque dos Ventos, devendo ser rigorosamente cumprido por todos os seus moradores. Artigo 1º. A destinação dos apartamentos do edifício Parque dos Ventos é exclusivamente residencial e familiar, sendo terminantemente proibida a realização nele de reuniões políticas, religiosas e dançantes, de aulas de música individuais ou coletivas, de cursos de qualquer natureza, do uso de instrumentos ou aparelhos sonoros de modo a prejudicar a tranquilidade dos moradores, bem como a instalação, embora parcial, de comércio, indústria, consultório ou escritório de qualquer natureza. Artigo 2º. É proibido o depósito ou guarda em qualquer dependência do edifício de explosivos ou inflamáveis. Artigo 3º. Deverão os moradores observar silêncio a partir das 22 horas até as 7 horas, sendo proibido falar, cantar, assoviar de modo a perturbar o sossego dos moradores. Artigo 4º. É proibido a. Bater tapetes, estender roupas, pregar plantas, fazer despejos de lixo ou de qualquer detrito em janela, parapeito ou lugares visíveis do logradouro público ou sobre as áreas do edifício e nos passeios. B. Ter no apartamento animais domésticos, qualquer ave ou passarinho. C. Colocar cartazes, anúncios, letreiros ou tabuletas em janelas, portas, paredes ou na fachada do edifício ou em qualquer lugar visível do exterior do apartamento. Artigo 5º. O edifício terá os portões abertos às 7 horas e fechado às 22 horas. Belo Horizonte, 5 de outubro de 2020. Letra A. Podemos dizer que esse trecho trata-se de... Serão normas, regimentos escolares, será que fala de escola? Ou estatutos da sociedade civil, uma espécie de estatuto de idoso, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do consumidor, será? Voltando ao texto, pelo próprio título nós já conseguimos identificar que tipo de texto é esse e para que ele serve. E esse texto trata-se de normas. São as normas de locação e utilização dos apartamentos daquele prédio. Qual é o assunto tratado nesse texto? Logo aqui no primeiro parágrafo, já temos pistas sobre o que vai ser o texto. Olha, este regulamento é parte integrante e complementar dos contratos de locação, ou seja, são as regras de como os moradores devem se comportar nesse edifício. Não é? São normas de locação de unidades e de conduta dos usuários do edifício, o que eles podem e o que não podem fazer dentro de cada unidade. Entende-se por unidade cada apartamento, né, daquele edifício. Letra C. Qual a sua opinião sobre os artigos desse regulamento? Mais uma resposta pessoal. Você vai dizer o que você acha a respeito desse regulamento aqui e por que você tem essa opinião. Semana 2. Unidade temática, leitura. Objetos de conhecimento,
Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação social. Nós vamos ler mais um modelo de carta de reclamação. Número 1, leia o texto e faça o que se pede. Remetente: João da Silva, Rua dos Joaquins, número 1, bairro JJ, 000-000, Campinas do Sul. Destinatário: Computerly Limitada, Rua do Equívoco, número 2, CEP 0000000, Campinas do Sul. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Assunto: computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimos senhores, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento situado na Rua do Equívoco, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por este motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva. Anexos: fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega. Disponível no site do brasilescola.uol.com.br. Letra A. Esse texto pode ser classificado como uma carta de reclamação, uma carta de solicitação ou uma carta de justificativa? Vamos ver aqui na referência do assunto da carta, ó. Computador entregue com estragos aparentes. Então, com esse assunto, que tipo de carta será? Uma carta de reclamação. Ele já adianta no assunto qual é o problema que ele teve, introduz aqui a situação, o problema ocorrido, depois acrescenta os argumentos. Qual é o assunto tratado no texto? Logo na referência após a data. Computador entregue com estragos aparentes. O rapaz comprou o computador, veio com defeito e ele quer ou a substituição por um imperfeito estado ou o dinheiro de volta. Computador entregue com estragos aparentes, com solicitação de troca ou ressarcimento. Ressarcimento é você ter o dinheiro de volta. Olha aqui, exige o dinheiro do pagamento de volta. Então ele quer outro computador da mesma marca e modelo ou o dinheiro de volta. Isso aqui é que é ressarcimento. Letra C. Qual é a finalidade desse tipo de carta? Se ele está fazendo uma carta de reclamação, apresentando um problema, para que vai servir essa carta? Para convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. Letra D. Quais os termos utilizados na carta indicam tempo? Por que esses termos são tão importantes? Quais os termos utilizados que indicam tempo? São as datas. Aí que eu coloquei alguns exemplos. No último dia 5 de fevereiro, no dia 10 do mesmo mês. Por que esses termos são tão importantes? Eles indicam quando os fatos aconteceram e funcionam como um argumento para mostrar por quanto tempo o reclamante ficou prejudicado pelo defeito no equipamento. Você pode ter escrito aí com as suas palavras, mas o mais importante é saber que as palavras que indicam tempo são as datas, que indicam quando os fatos aconteceram. Número 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. Aracaju, 21 de maio de 2013. Assunto:
Provas bimestrais. Excelentíssima querida diretora Fabiana Moraes, meus cumprimentos. Admiro-lhe muito pela forma com que você gerencia o nosso colégio e sabe mudar o que precisa na hora certa. Parabenizo-lhe por tal ato que poucos diretores têm. Todavia, quero muitíssimo dizer-lhe sem rodeios, mas de forma direta e sincera, que o colégio está precisando mudar um pouco a sua rotina, principalmente no período das provas escolares. Pense comigo. Amanhã haverá um bloco de provas. Hoje tem aula o dia inteiro. Tem que passar o dia completo no colégio. Chego em casa já à noite, cansado, e ainda tenho que estudar para as provas do dia seguinte. Isso é de deixar qualquer um estressado. Vossa Senhoria poderia nos conceder o dia anterior completo ao bloco de provas para estudarmos, caso tivéssemos prova no dia seguinte. Eu sei que muitos não irão estudar, mas outros estudarão e certamente chegarão com ânimo forte, com bastante disposição, o que elevaria o índice de aprendizagem. Fico aqui pedindo minhas sinceras desculpas se fui rude ou insistente. Sem mais para o momento, Renato Veríssimo de Oliveira, aluno do primeiro ano C, Redes de Computadores. Letra A. Em qual local esse tipo de carta circula? Circula em diversos setores da sociedade, como escolas, estabelecimentos comerciais, instituições públicas e privadas, sempre envolvendo uma certa relação de poder entre o destinatário e o remetente, ou seja, o destinatário vai sempre recorrer a alguém que tenha um certo tipo de poder para atender a solicitação que ele apresenta na carta. Esse tipo de texto pode ser classificado como uma carta de solicitação. O que o aluno está pedindo? Transcreva o trecho que comprova sua resposta. Então, nós vamos dizer o que ele está pedindo e comprovar com um trecho da carta. Então, ele pede que seja alterada a rotina do colégio para que passe a existir uma folga no dia anterior ao bloco de provas. E esse aqui é o trecho que comprova. Vossa Senhoria podia nos conceder o dia anterior completo ao bloco de provas para estudarmos, caso tivéssemos prova no dia seguinte. Letra D. Você acredita que o pedido do aluno seja viável? Por quê? Viável quer dizer tem possibilidade, tem como ser resolvido, é possível que seja atendido? É uma resposta pessoal, então eu vou dar uma sugestão de resposta. Acho que sim. Contudo, esse dia de folga teria que ser compensado em outra ocasião para que não prejudicasse a quantidade de dias letivos a que os alunos têm direito. Se tirar um dia de estudo, na frente vai ficar faltando um dia lá no final, né? Alguma hora vai ter que compensar esse dia. E imagine que você é o diretor ou diretora dessa escola e que você terá que responder à solicitação do aluno. O que você diria? Escreva uma carta como resposta ao aluno. Não esqueça de colocar local, data, assunto, saudação e a sua argumentação. Você vai escrever uma carta-resposta. Essa é uma resposta pessoal, então eu vou dar uma sugestão de carta. Aracaju, 25 de maio de 2013. Assunto: provas bimestrais. Prezado aluno Renato Oliveira, meus cumprimentos. Também admiro muito o seu bom comportamento e comprometimento com os estudos. Em resposta à sua solicitação de alteração na rotina do colégio para que haja um dia de folga na véspera do bloco de provas, devo informar o seguinte: os alunos devem cumprir uma carga horária específica anualmente. Uma folga a cada véspera de bloco de provas comprometeria essa carga horária. Logo, ela deveria ser compensada em outro momento, o que certamente ocuparia os outros dias de folga a que temos direito durante o ano. Sendo assim, não vejo sua solicitação como uma melhor saída para sua preocupação. Em contrapartida, podemos pensar em um dia de estudos anterior às avaliações. Dessa forma, unimos o útil ao agradável. Não comprometemos o calendário escolar e vocês têm a oportunidade de se preparar. O que acham? Na esperança de tê-lo atendido da melhor forma, despeço-me, reiterando votos de estima e consideração. Fulana de Tal, diretora do colégio. Semana
3, ficamos então por aqui. Não deixe de enviar as suas atividades. Para saber mais sobre cartas de reclamação e os textos jurídicos, acesse o nonosso blog adorosaber.blogspot.com. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que estamos quase na reta final dos estudos remotos de 2020. Então, para você que está com as atividades em dia, parabéns! Continue assim. E para você que está correndo atrás para completar a sua carga horária, para passar de ano, aqui em cima eu tenho uma lista com a correção de todos os PETs, que é para te dar uma forcinha extra aí. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores. Não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. Continue obedecendo às recomendações de distanciamento social, lave sempre bem as mãos com água e sabão, continue em casa e só saia em casos de necessidade. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando sempre bem o nariz e a boca todo o tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Até mais, até o próximo vídeo.